Ora, se primeiro vem por nós, se Deus julga primeiro a nós, o seu povo, a sua igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está fazendo um contraste aqui, não é para falar da gravidade e da seriedade do que Deus vai fazer com os ímpios no dia do juízo. Se nós que somos filhos, somos chicoteados, somos corrigidos e castigados aqui nesse mundo, imagina o que Deus vai fazer no dia do juízo com o ímpio. Como diz o verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, dificuldade aqui é sofrimento, porque dificuldade não tem nenhuma, né? No sentido de Cristo já realizou na cruz a obra completa. Então Deus não tem dificuldade em nos salvar, porque o seu Filho ofereceu um sacrifício completo pelo nosso pecado e somos justificados gratuitamente pela fé, conforme nós lemos na confissão. A dificuldade aqui é sofrimento, você pode traduzir dessa forma. Se é no meio de muito sofrimento que o justo é salvo, o justo aqui é o que foi justificado pela fé. Se é no meio de muito sofrimento, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se Deus nos trata com tanto rigor, imagina o que Ele vai fazer no dia do juízo com o ímpio. Mas o ponto aqui é que Ele nos trata com rigor. Que Ele nos trata com rigor. Que Ele olha para nós primeiro, que coisas que Ele suporta no mundo, Ele não suporta na igreja, e que a mão dEle vem. Agora, existe uma diferença quando a mão de Deus se abate sobre nós. É a mão paterna, carinhosa, pesada, mas ao mesmo tempo que afaga e guia, levanta, sustenta, aponta o caminho, leva pela mão, mas ela vem em cima. Exatamente porque Ele nos ama, porque nós somos a casa dEle, nós somos o povo dEle. Ele vai nos tratar com mais rigor do que o mundo aqui. No dia do juízo, as coisas vão virar. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, não pense que Deus vai lhe dar mais folga ou trégua do que Ele dá ao mundo, porque você é filho. Porque tem gente que pensa assim, né? Eu sou filho de Deus, nasci na igreja, sou evangélico, então Deus vai ser assim, meio que fazer vista grossa ou pegar leve comigo nos meus erros. É exatamente o contrário. É isso que você tem que entender, Pedro está dizendo aqui. É exatamente o contrário. Deus não vai pegar leve. Não vai. É claro que com a correção dele vem o perdão e vem a misericórdia, mas implica em sofrimento às vezes, implica em dor e angústia, por isso que ele está falando isso aqui. A última coisa que ele nos diz aqui é sobre, seria a conclusão prática, né? Ou a aplicação prática disso aqui, está no verso 19. Eu digo que é a conclusão porque ele começa assim, por isso, então, o por isso, né, introduz uma conclusão. Por isso, à luz de tudo que foi dito aqui, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, está se referindo aos seus leitores perseguidos, e aqui a gente aprende que às vezes é a vontade de Deus que a gente sofra, não é? Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A alma aqui é a vida da gente como um todo. Encomendar a alma é você pegar a sua vida e dizer, Deus, eu coloco minha vida nas tuas mãos. Toma conta de mim no meio de tudo isso. Eu confio no Senhor e quero fazer a tua vontade. Pedro diz, e se refere a Deus, primeiro, como o fiel Criador. Ele é Criador, portanto, ele tem o poder, se ele criou tudo, ele tem o poder necessário para guiar as circunstâncias, aliviar o sofrimento, segurar você, sustentar você e fazer você perseverar até o fim, porque Ele é Criador. Segundo, Ele é o fiel Criador, Ele tem promessas que Ele nos fez. Ele disse que se eu cresce no Filho dEle, eu teria vida eterna. Paulo diz que Ele que começou a boa obra, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ele diz também que ninguém pode arrancar-nos das suas mãos. Então, há promessas que Deus fez a nós e que foram seladas no sangue de Jesus. Ele não somente é o Criador, mas Ele é o fiel Criador. Por isso eu posso encomendar minha alma a Ele, na vida e na morte, e dizer, eu vivo e existo para o Senhor. Guarda-me, me protege no meio de todo esse sofrimento. E não somente isso.
não somente eu devo encomendar a minha alma ao fiel Criador, mas eu faço isso ao final do verso 19, na prática do bem. Não sei como está ali, está do mesmo jeito, né? Está seguindo aí a revista atualizada, tá bom. Não, ali é RA. Mas a NVI não deve ter muito diferente, não. Eu encomendo minha alma a Deus pela prática do bem, fazendo o que é certo, obedecendo a Deus. E ao fazer isso, eu estou dizendo para Deus, o fato de que eu prefiro sofrer a fazer alguma coisa errada, mostra ao Deus que eu confio na vida e na morte no Senhor, e minha alma está completamente entregue a Ti. Portanto, os que sofrem, encomendem a sua alma ao Criador que é fiel, e vocês fazem isso pela prática do bem. Amém? Deixa eu fazer 2 ou 3 aplicações para a gente fechar aqui. Bom, primeiro, eu relembro que isso aqui foi escrito para cristãos que estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Portanto, os princípios aqui são para perseguição, sofrimento por causa de perseguição, pelo nome de Cristo. Estão aqui, não se aplicam para nós quando vem outro tipo de sofrimento, porque o cristão sofre, além de sofrer por Cristo, ele sofre por outras coisas. Ele participa dos sofrimentos normais da humanidade. Se vem uma crise, se vem uma pandemia, ele pega a Covid como qualquer outro pega também. Se tem uma crise econômica, o negócio dele vai falir, como o negócio do ímpio também. Então, nós passamos pelos mesmos sofrimentos que a humanidade passa. Então, esses princípios também aplicam a nós. Você saber que os sofrimentos, mesmo que não sejam por Cristo, eles aprimoram a minha fé, purificam a minha confiança, me ajudam a descansar na providência de Deus, me estimulam a fazer o que é certo, e por isso, em tudo isso, eu devo me alegrar. Portanto, esse texto ele tem uma aplicação para todos nós, ainda que nós estejamos vivendo um período de liberdade aqui no Ocidente, no mundo em que nós existimos. Uma outra aplicação que eu queria fazer aqui, eu já também mencionei, é gratidão a Deus pelo tempo que a gente está vivendo. Não sei até quando, ninguém sabe. Pode ser que ainda tenhamos liberdade de religião ainda por séculos, né? Aqui no Ocidente. Pode ser que encerre no mundo todo, pode ser que no mundo todo o cristianismo seja visto como uma praga, uma religião ruim, e que seja perseguida como foi durante os primeiros séculos do cristianismo. Mas vocês e eu deveríamos ser gratos a Deus pelo privilégio que nós temos de viver nessa época e aproveitá-la corretamente na prática do bem, pregando a palavra, dando testemunho de Cristo em tudo que nós fazemos. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês como igreja, que seja um testemunho vivo da graça de Deus, da presença do Espírito sobre vocês. Vocês tenham alegria e contentamento no meio dos sofrimentos da vida diária, quer pelas perseguições, quer por Cristo, quer pelo sofrimento comum a toda a humanidade, até aquele grande dia em que Ele voltar e ser revelado em glória. Amém?